A compreensão dos princípios da ajuda. Quando alguém faz uma pergunta abrangente, você às vezes responde com uma única frase e passa adiante. Dias depois, no entanto, volta ao mesmo tema. Se de fato respeitarmos as pessoas, devemos renunciar ao desejo de ajudá-las e resgatá-las. Uma importante descoberta antiga talvez nos oriente nisso. Pode-se praticar uma ação pela não ação deliberada. Estar ativamente presente sem agir, de modo intencional, cria uma força compacta que atua pela não ação, que não é recuo ou omissão. A omissão nada traz de bom. Lao Tse descreveu magnificamente o princípio da não ação no Tao Te Ching. O mestre, repousando na ação, não agindo, ensinando, não falando. Diante dele, todos os seres estão presentes. Dá-se inteiro aos que chegam. Sem possuí-los, convence-os. Sem agarrá-los, toca-os. Não permanecendo, fim do seu trabalho, deixa-os livres. Sem se apegar a eles, não fica abandonado. Quando o terapeuta acolhe ativamente o que vê dentro de si mesmo, sem vê-lo, o que ele viu também acontecerá muitas vezes com o cliente. Não raro, é mais fácil para o cliente encontrar a solução se o terapeuta nada fizer ativamente. É difícil conduzir ativamente a não ação, mas ela deixa o... Tem alguém com o microfone aberto, é bom desativar para não dar microfonia. O meu. Não raro, é mais fácil para o cliente encontrar a solução se o terapeuta nada fizer ativamente. É difícil conduzir ativamente a não ação, mas ela deixa o cliente livre para descobrir. De qualquer forma, o terapeuta não pode controlar o que os clientes fazem com suas intervenções. Pensei muito na história do jovem rico que se afastou após conversar com Jesus e conclui que era um bom modelo para a terapia. O terapeuta tem de respeitar a liberdade do cliente de ir embora sem se deixar mudar. É uma questão de respeito básico pela liberdade individual, inclusive a de fracassar e permanecer problemático. A boa terapia deve estar presente nos relacionamentos sem a intenção de alcançar objetivos específicos. Ou seja, até certo ponto, precisamos renunciar a qualquer tentativa de influenciar o cliente. Esse tipo de presença cria um espaço vazio em que a cura poderá ocorrer. Tudo que ultrapassa o mínimo necessário para incentivar a mudança debilita o cliente. Em terapia, menos é geralmente mais. Às vezes sinto que poderei fazer terapia até cair morta, sem que nada realmente aconteça. Até cair morta? Sim, sem que nada aconteça. Você está inflada de alta importância. Para mim, é muito importante ajudar pessoas sofridas. Vou lhe contar uma pequena história que explica o que está por trás de seus sentimentos, mas devo adverti-la de que ela terá graves consequências se você realmente entendê-la. Crença. Um homem contou que ouvira duas pessoas discutindo sobre qual seria a reação de Jesus se, após dizer ao inválido: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, o homem respondesse: mas não quero fazer isso. Um dos interlocutores propôs: Jesus provavelmente ficaria em silêncio por alguns momentos e, em seguida, voltando-se para os discípulos, diria: ele faz mais honra a Deus do que eu. Pergunta: os filhos de meu irmão são todos adotivos. Vieram de diferentes famílias e um deles não está se dando bem. Como posso ajudá-los? No momento, ajudará mais se deixar o problema como está. Eles próprios encontrarão respostas sem que você precise se envolver.
Mas não poderei interferir quando o momento for apropriado? Num dos meus seminários, havia um terapeuta cuja filha se casara com um homem esquizofrênico. Apesar da oposição da família, e o casal já tinha muitos filhos. Mãe e filha viviam em constante conflito, o que é uma situação particularmente difícil em se tratando de um terapeuta. Sugeri-lhe então: evitem contato por 2 anos. Deixe sua filha em paz durante esse tempo. Fim do prazo, recebi uma carta da terapeuta. Acabara de visitar a filha pela primeira vez após os 2 anos e tinham se entendido bem. Eu ainda não disse nada ao meu irmão sobre as crianças. Certas pessoas não conseguem deixar de atirar a tocha das boas ações no paiol do mundo. Risos. Um homem contou-me a história de 2 amigos. Um deles caiu doente e o outro assistiu a noite inteira. De manhã, o doente se recuperou, mas o assistente morreu. Se seus sobrinhos precisarem de ajuda, virão até você ou darão um jeito de informá-la do que necessitam. Enquanto isso, você aprenderá a estar presente sem agir. Se conseguir, passará a encarar a ajuda de uma forma completamente diferente. O pior erro daqueles que supõem estar ajudando é fazer mais do que os outros realmente querem ou podem assimilar. Eis uma história que talvez leve você a compreender como ajudar as crianças. A cura. Na terra de Arã, atual Síria, viveu outrora um velho general muito conhecido pela força e a coragem em combate. Um dia esse homem adoeceu e não pôde mais ter contato com as pessoas, nem mesmo com sua própria esposa. Contraíra a lepra. Ele ouviu de um escravo que havia um homem em sua terra capaz de curar aquela doença. O velho general providenciou numeroso séquito, 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro, 10 trajes cerimoniais e uma caixa de apresentação do próprio punho do rei. Em seguida, saiu em busca do grande curador. Após longa jornada e muitas aventuras, chegou à casa onde o curador vivia e pediu para entrar. Ficou esperando com seu séquito, seus tesouros e a carta do rei. Ninguém, contudo, veio atendê-lo. Começou a ficar impaciente e um pouco nervoso. Uma criada abriu uma portinha lateral, aproximou-se e disse: Meu senhor mandou dizer-lhe que vá se banhar no Jordão para curar-se. O general pensou que estavam zombando dele. O quê? Exclamou. E ele ainda se considera um curador? O mínimo que poderia fazer seria vir até aqui, pessoalmente, invocar seu Deus, cumprir um longo e complicado ritual, e em seguida tocar cada chaga do meu corpo com a mão. Isso sim me ajudaria. Mas não, o patife quer que eu vá tomar banho no rio. Afastou-se com raiva e voltou para casa. Esse seria, de fato, o final da história, mas como se trata de um conto de fadas, deve ter um final feliz. Assim, enquanto o general fazia o caminho de volta, a escrava foi procurá-lo de novo e disse-lhe mansamente: Querido senhor, se o curador exigisse de vós algo de extraordinário, teríeis obedecido. Se vos mandasse navegar para longe, adorar deuses estranhos, renunciar à riqueza e ficar em contemplação por anos a fio, vós certamente teríeis feito isso. Mas apenas pediu que fizesse uma coisa muito simples. O general então se deixou convencer de bom grado pelo escravo. Dirigiu-se ao rio Jordão e banhou-se demoradamente em suas águas, embora ainda um tanto aborrecido e sem muita convicção. Porém, ao contrário do que esperava, o milagre ocorreu e ele se viu curado. De volta ao lar, sua esposa espantou-se ao vê-lo saudável e quis saber tudo o que acontecera. Ah, disse ele, estou me sentindo muito bem, mas além disso, nada de especial aconteceu. Soluções, não problemas. Frequentemente, quando trabalhamos com grupos e os clientes apresentam seus problemas numa constelação, nada acontece. Pois vou lhe dizer por quê. É porque você não está vendo. Se olhar, se olhar um problema como um problema, terá um problema.
O ato de ver só funciona quando buscamos soluções. Se você diz que um cliente apresenta um problema numa constelação, já está às voltas com a definição do problema ou com algum diagnóstico. Tente perguntar-se: o que deverá acontecer? Aonde o cliente quer chegar e de que precisa para chegar lá? Então começará a ver a luz no fim do túnel e poderá nadar a favor da corrente. Não precisamos de um problema para encontrar uma solução. Sem dúvida, em psicoterapia, existe a gloriosa tradição de tratar problemas como se entendê-los significasse resolvê-los. Mas é muito fácil envolver-se com o problema e ignorar a solução. De um ponto de vista sistêmico, os problemas nada mais são do que tentativas frustradas de amar, e o amor que alimenta o problema pode ser redirecionado para solucioná-lo. A tarefa terapêutica consiste, acima de tudo, em encontrar o ponto em que o cliente ama. Se descobre esse ponto, tem uma base de apoio para a terapia. Quando o cliente encontra um modo apropriado e maduro de amar, o problema se dissolve e o amor que alimentava o problema o resolve. Há ciúme quando a mulher reclama que o marido não se entrega totalmente ao casamento porque ainda não se afastou da mãe? Ajudaria se ela dissesse: respeito o amor que você sente por sua mãe. Para o grupo. Eis aí um ótimo exemplo de mudança de foco do problema para a solução. A força criativa não funciona em relação ao problema, só em relação à solução. O movimento rumo à solução é o amor, e o ato de ver só favorece as boas intenções e o afeto. Quando encontro uma pessoa com um problema e descrevo para ela, estou em posição isolada, mas é como iguais que buscamos juntos uma solução. Outra dificuldade surge quando, após encontrar a solução, queremos também uma teoria sobre ela. Perdemos a solução se a teorizamos. A teoria é sempre significante perto da experiência que tenta descrever, e não dá conta de seu alcance total. Quando alguma coisa acontece e procuro explicá-la com uma teoria, fico apenas com a ponta do iceberg. Eis porque cheguei lentamente a uma posição em que evito teorias. Em vez de adotar uma teoria sobre como as coisas são ou que deveriam ser, tenho um vasto acervo de experiências com pessoas reais e me esforço para descrever acuradamente diversos tipos de situações concretas que em seguida passam para meu acervo. Assim, estou sempre aberto a novas experiências. Não preciso me preocupar com casos que porventura venham contrariar minha teoria, nem limitar minhas intervenções ao âmbito dessa teoria, a fim de provar a mim mesmo que ela está certa ou errada. Sou livre para concluir se as teorias funcionam ou não. Se algo de novo e inesperado acontece, adquiro outra experiência para minha coleção. Impressiona-me a maneira atenta com que você escuta as pessoas. Todavia, interrompe-as, tão logo as vê empenhar-se na descrição de seus problemas. Isso é muito importante. Sim, quando falam de seus problemas, as pessoas querem que você aceite sua visão de mundo. E sua visão de mundo justifica os seus problemas. É um forte impulso. Por isso, temos de interromper imediatamente a descrição dos problemas. Se não o fizermos, ficaremos enredados em seu sistema de crenças. E uma vez ali dentro, fica difícil avistar alguma coisa lá fora, de modo que é impossível ajudá-las a encontrar uma solução. Uma mulher perguntou-me certa vez: você trabalha com hipnose? Respondi: às vezes. E ela: tenho aqui uma cliente cujo psiquiatra deu-lhe uma sugestão hipnótica que tem sido muito prejudicial. Precisa de alguém que a hipnotize de novo, para descobrir qual foi essa sugestão e dar-lhe outra que anule a primeira. Declarei: isso é loucura, uma ilusão. Não trabalho dessa maneira. Em situações assim, o melhor é interromper. Devemos interromper a descrição de problemas no ponto em que percebemos uma pressão para aceitar como reais fantasias malucas sobre o mundo. Se a descrição fosse correta, o problema estaria resolvido. Se não está resolvido, a descrição é, por definição, errônea.
Em regra, os problemas são descritos de maneira a evitar uma solução. Por isso, num grupo, não precisa ouvir todas as descrições apresentadas pelos participantes. São certamente falsas. Fossem verdadeiras, eles não estariam mais falando no assunto. A descrição correta de um problema já contém a solução. Muitas vezes não sei quando interromper alguém. Quando você está trabalhando com um grupo, deve saber se o que está sendo dito é relevante ou não. Se o grupo se mostra inquieto, não é relevante. Então interrompa a pessoa. Se estiver trabalhando com pessoas, faça saber delicadamente que está começando a perder o interesse. Pergunte-lhes também se também não notaram a mudança. Descubra se continuam interessados no processo. É uma maneira menos difícil de interromper. Não entendo o que você quer dizer com descrição correta do problema. A meu ver, existem muitas descrições alternativas de um problema, muitos modos de encará-lo que podem ser igualmente úteis. O que é certo não depende de escolha, ou funciona ou não funciona. A descrição correta é a primeira capaz de oferecer a solução. Precisamos apenas de uma. Mas achar uma boa solução não significa que o cliente vai implementá-la. É importante saber que quando as pessoas entram por um caminho, o caminho do sofrimento, por exemplo, fazem-no por amor, ainda que seja o amor distorcido ou cego. Não devemos interferir sem sua permissão. Um golpe prudente. Numa ilha longínqua dos mares do sul, mal nasceu o sol, um macaquinho subiu ao topo de uma palmeira e, apanhando um coco bem pesado, pôs-se a gritar o mais alto que podia. Um camelo, ouvindo o barulho, aproximou-se, olhou para cima e perguntou: "Que se passa?" "Estou esperando a rainha dos elefantes. Vou partir esse coco em sua cabeça para que ela não mais possa ver ou raciocinar." O camelo pensou: "Mas que se passa realmente?" Ao meio-dia, um leão se acercou e, ouvindo o estardalhaço que o macaquinho fazia, olhou para ele e perguntou: "Precisa de alguma coisa?" "Sim", replicou o macaquinho. "Preciso da rainha dos elefantes. Vou golpeá-la na cabeça com este coco e derramar-lhe os miolos." O leão pensou: de que precisará ele realmente? À tarde, apareceu um rinoceronte que, curioso, perguntou ao macaquinho: "Qual é o seu problema?" "Estou esperando a rainha dos elefantes. Quero rachar-lhe a cabeça com esse coco para que ela não possa mais ver nem ouvir." O rinoceronte pensou: sim, ele tem um problema. À noite surgiu a própria rainha dos elefantes. Esfregou o dorso na palmeira e alçou a tromba para alcançar algumas folhas. Lá em cima estava tudo na mais perfeita calma. Quando avistou o macaquinho, ela perguntou: "Precisa de alguma coisa?" O macaquinho respondeu: "Não, não preciso de nada. Hoje eu disse algumas tolices, reconheço. Mas sem dúvida, Vossa Majestade não levou nada a sério, não é?" A rainha dos elefantes pensou então: ele precisa mesmo de alguma coisa. Depois, avistando sua manada ao longe, partiu. O macaquinho pôs-se a refletir. Após algum tempo, desceu da palmeira, quebrou o coco numa pedra, bebeu-lhe a água e comeu-lhe a polpa. Tá sem áudio. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu acho essa história fantástica. Eu adorei. Né? E ele resume aqui, né, a compreensão dos princípios da ajuda. Né? Então, aquele livro Ordem da Ajuda é um livro também de extrema importância para nós profissionais da ajuda. Então, ele começa aqui na página 212 do meu livro, né? Se de fato respeitarmos as pessoas, devemos renunciar ao desejo de ajudá-las e resgatá-las. Sair da posição de salvador. Então, Bert diz que praticar a ação pela não ação deliberada.
Então, muitas vezes, a pessoa ia procurá-lo e ele não fazia a constelação. E quando ele não fazia a constelação, ele estava fazendo algo, né? E aqui vem o mestre, o texto do mestre, repousando na ação, não agindo, ensinando, não falando, diante dele todos os seres estão presentes. Dá-se inteira aos que chegam, sem possuí-los. Sem possuí-los, convence-os. Sem agarrá-los, toca-os. Não permanecendo fim do seu trabalho, deixa-os livres. Sem se apegar a eles, ele não fica abandonado. E aí, Bert tem algumas frases, quando ele diz aqui, é difícil conduzir ativamente a não ação, mas ela deixa o cliente livre para descobrir. De qualquer forma, o terapeuta não pode controlar o que os clientes vão fazer com a sua intervenção. E aqui no finalzinho, o Bert traz uma máxima que nós usamos muito no ACE. Em terapia, menos é geralmente mais. Então, fazer menos, fazer o suficiente, não querer dar muito. Aí ele fala, né, a mulher que fala, né, que pode fazer terapia até cair morta, e Bert diz, você está inflada da alta importância. E conta a história, né, da crença. Essa história também é uma história muito boa, né? Então, se Jesus dissesse a um inválido, levanta-te e anda, e o homem respondesse, mas não quero fazer isso, o que Jesus diria, né? E alguém diz sim, Jesus diria, ele faz mais honras a Deus do que eu, não fazendo. E uma das ordens da ajuda, a primeira ordem da ajuda é, a pessoa te pediu ajuda e qual é a ajuda? O que é que você quer? Por isso que ele vai trazendo aqui, vai elucidando algumas coisas, conta a história da cura, né? O general foi para lá e imaginou que ia ser uma coisa bem mirabolante, com muito sacrifício, e quando vem com uma simplicidade, as pessoas dizem, nada de especial aconteceu, a pessoa foi curada, mas nada de especial, porque ele não se sentiu importante, porque aquele homem não se dignou nem a sair, né? E Bert, aqui no finalzinho dessa página, diz, soluções, não problemas. O foco é trocar o pneu, não ficar questionando por que o pneu furou e tal, e tal, e tal. E ele diz aqui, no segundo parágrafo da 216, sem dúvida, em psicoterapia, existe a gloriosa tradução de tratar problemas como se entendê-los significasse resolvê-los. Mas é muito fácil envolver-se com o problema e ignorar a solução. De um ponto de vista sistêmico, os problemas nada mais são do que tentativas frustradas de amar. E o amor que alimenta o problema pode ser direcionado para solucioná-lo. A tarefa terapêutica consiste, acima de tudo, em encontrar o ponto em que o cliente ama. Se descubra esse ponto, tem uma base de apoio para a terapia. Quando o cliente encontra o modo apropriado e maduro de amar, o problema se dissolve e o amor que alimentava o problema o resolve. Beth aqui está falando, não de uma forma tão didática ainda, do amor que cura e do amor que adoece. O amor que adoece, o amor cego, o amor infantil, que se sacrifica, que sai da ordem, e Beth convida para o amor que cura. Você no adulto e colocando o amor novamente no fluxo. E aí tem uma pergunta. Há ciúme quando a mulher reclama que o marido não se entrega totalmente ao casamento porque ainda não se afastou da mãe?
E Bert diz: ajudaria se ela dissesse: respeito o amor que você sente pela sua mãe. Eis aqui um ótimo exemplo da mudança de foco do problema para a solução. A força criativa não funciona em relação ao problema, só em relação à solução. Aqui esclarece também que outra dificuldade surge quando, após encontrar a solução, queremos também teorizar sobre ela. Perdemos a solução se a teorizamos, ou seja, o cliente precisa deixar que aquilo se assente dentro dele. Se nós vamos teorizar, a gente tirar o cliente da sensação do que ele viu e trazemos novamente para a cabeça. E Bert ainda fala, né, se ele vai tendo as experiências, vai fazendo o acervo dele, e se algo de novo, inesperado acontece, adquiro outra experiência para a minha coleção. Por isso que ele diz assim, eu percebia que era assim, depois eu olhei, né, eu fui descobrindo que era de uma outra maneira. Então, quando ele não cria uma teoria, ele fica livre para ver. E aí, novamente, tem uma pergunta, né? Interessa a minha maneira atenta como você escuta as pessoas, todavia interrompe-as. Então, logo se vê empenhar-se na descrição dos problemas. E deixa muito claro, como ele diz, né? Se a descrição fosse correta, o problema estaria resolvido. Porque a descrição correta de um problema já contém a sua solução. E aqui também ele fala, né, que observar quando o grupo se mostra inquieto. Então, interrompe. E aí ele está dando uma introdução para nós trabalharmos os tipos de sentimento. E o macaquinho, gente, como Humberto diz assim, em 2 ou 3 frases, no máximo, me descreva o problema. O que aquele macaquinho queria? Ele tinha um coco, e ele ficava bradando, gritando. Quando a rainha dos elefantes passar, eu vou jogar esse coco na cabeça dela, e todo mundo dizia, aqui tem um problema, aqui tem um problema, e foi passando o dia, e ele com aquele coco. Quando a rainha chega, né, dos elefantes chega, ele diz assim, eu não preciso mais de nada, hoje eu disse algumas tolices, reconheço, mas sem dúvida Vossa Majestade não levou nada a sério. E a rainha dos elefantes pensa, ele precisa mesmo de alguma coisa, ele tem um problema. Ele reflete, fica lá quietinho, desce com o coco, quebra o coco numa pedra, bebe a água e comeu-lhe a pouco. Resolveu o problema. Mas até encontrar, e se a gente fica preso nas histórias, a gente fica assim meio como um macaquinho. Qual é o problema? Ele tem um problema, mas qual é o problema? Então, quando nós perguntamos ao cliente em 3 ou 4 frases, me descreva o problema. E nós vamos para a resistência e vamos ainda dar uma lida no como distinguir os diferentes tipos de sentimentos. E depois nós paramos, porque esse capítulo dos sentimentos é também muito importante. Se nós formos colocar um marca-texto aqui, ele pode, esse capítulo 6 pode ficar todo amarelo, todo rosa, de acordo com a cor do nosso marca-texto, né? Porque tem coisas muito importantes. Quem pode ler, Gui, continua, o Paulinho? Vamos lá, Marcos, Guilherme. Quer ler, Guilherme? Vai lá, lê aí, Paulo. Como é? Pode ler. Tá bom. A resistência como amor deslocado. Você não parece se preocupar de modo algum com a resistência. Foi treinado para tentar identificar a resistência o mais rápido possível.
mas você não parece se preocupar com isso. Aos poucos foi ficando claro para mim que os clientes têm forte tendência a usar sua força para pegar seus problemas e evitar soluções. Isso tem muito a ver com o fato de que os problemas psicológicos, a infelicidade ou o sintoma, nos darem a segurança íntima de que poderemos continuar integrando nosso grupo. O sofrimento é a prova de que nossa alma pueril necessita para não se sentir culpada perante a família. Ele garante e protege o direito de participação. Toda desventura causada por dificuldades sistêmicas é acompanhada pela satisfação profunda de pertencer à família. Portanto, achar soluções para nossos problemas é algo de ameaçador e desagradável. Traz consigo o medo de perder os vínculos, os sentimentos confortadores de culpa e traição, o favor, a confiança do grupo. Quando lutamos por uma solução, imaginamos estar rompendo as normas familiares a que até então obedecemos e sentimos-nos culpados. Solução e felicidade parecem perigosas, porque acreditamos que nos vão tornar solitários. Problemas e vicissitudes, por outro lado, fortalecem o sentimento de participação. E muitas vezes, esse tipo de participação parece mais importante que a própria felicidade. Por causa dessa dinâmica, as soluções são acompanhadas frequentemente de culpa. Ora, a mudança exige coragem para encarar a culpa. Ao compadecer-se desse tipo de sofrimento, os terapeutas veem apenas um lado da situação. É muito importante, para quem deseja ajudar, compreender que a dor sistematicamente provocada sempre acarreta sentimentos de segurança e inocência. Pedir a pessoas que mudem é pedir-lhes que renunciem à inocência. Como distinguir os diferentes tipos de sentimentos? Sempre tentei conciliar as pessoas com seus sentimentos, mas você muitas vezes impede que elas expressem livremente o que estão sentindo. Quando você faz isso, o efeito é em geral notável e as pessoas, de fato, empreendem um movimento real. Pode explicar melhor o que acontece nesses casos? Distingo 4 tipos diferentes de sentimentos: primários, secundários, sistêmicos e metassentimentos. A diferença principal entre sentimentos primários e secundários é que os primeiros estimulam a ação construtiva, enquanto os secundários consomem energia, que de outro modo iria estimular mudanças. Sentimentos que geram ação efetiva fortalecem as pessoas. Os que embaraçam substituem a ação efetiva ou ainda justificam a omissão, enfraquecem as pessoas. Chamo, pois, os sentimentos que geram ação construtiva de sentimentos primários e os outros de sentimentos secundários. Os sentimentos primários são simples e não exigem descrição minuciosa. São fortes sem ser dramáticos ou exagerados. Por isso, embora excitantes e vívidos, trazem uma sensação de segurança e calma. Existem, é claro, situações dramáticas, as quais convêm emoções igualmente dramáticas. Há uma diferença, por exemplo, entre o medo dos soldados na frente de combate e o medo que sentimos nos pesadelos. Muitos dos sentimentos com que lidamos em terapia são secundários. Sua função principal consiste em convencer os outros de que não podemos encetar ação efetiva, razão pela qual têm de ser sentimentos dramáticos e exagerados. Quando sob o império dos sentimentos secundários, somos fracos e os demais presentes sentem a necessidade de ajudar. Se as emoções forem suficientemente dramáticas, os que pretendem ajudar não percebem que, na verdade, pouco há a fazer em tal situação. Quando as pessoas cultivam sentimentos secundários, evitam contemplar a realidade. Esta compromete as imagens interiores necessárias para manter esses sentimentos e prevenir mudanças. Quando essas pessoas trabalham com terapia, frequentemente fecham os olhos e se recolhem ao seu mundo particular. Respondem por outro modo ao que lhes é perguntado, mas quase nunca percebem o que fazem. Convém lembrá-los de que devem abrir os olhos e observar o mundo. Eu costumo dizer-lhes: olhem para cá, olhem para mim. Se conseguirem abrir os olhos e ver realmente, mas ainda assim continuarem com o mesmo sentimento, é porque se trata de um sentimento primário. Mas se o sentimento lhes fugir tão logo abrir os olhos e começarem a ver,
podemos estar certos de que foram envolvidos por sentimentos secundários. Quando os sentimentos primários emergem na terapia, os presentes demonstram naturalmente compaixão, mas sentem-se também livres para responder de maneira adequada. A pessoa que ostenta esses sentimentos permanece forte e é capaz de agir efetivamente. Dado que eles conduzem a um objetivo definido, não duram muito, surgem, executam seu trabalho e vão embora. Não fazem rodeios. Resolvem-se graças a uma expressão apropriada e a uma ação efetiva, correta. Os sentimentos secundários, por sua vez, duram mais e pioram com a expressão, ao invés de melhorar. Esse é o motivo básico pelo qual as terapias que encorajam a expressão de sentimentos secundários são tão demoradas. Desejo corrigir também outro conceito errôneo sobre a perda de controle. É algo que aprendi com a terapia primal. Muitas pessoas supõem que, curvando-se a uma necessidade ou sentimento premente, perdem o controle. Não é verdade. Quando acedemos a um sentimento primário, por exemplo, a dor elementar de uma separação, a uma cólera justa ou a um forte desejo, e confiamos plenamente nesse sentimento, tanto este quanto a necessidade são naturalmente controlados. Os sentimentos primários vão até onde convém. Ninguém fará nada vergonhoso por causa de um sentimento primário, pois este sabe reconhecer os limites da vergonha. É muito raro que se zombe de uma pessoa que exibe um sentimento primário. Ao contrário, os outros em geral se comovem profundamente e participam da experiência. Isso se aplica apenas aos sentimentos primários. Os sentimentos secundários não conhecem os mesmos limites à vergonha, e é muito fácil bancar o idiota expressando-os. Não se pode confiar neles. Mas os sentimentos secundários têm o seu fascínio. São dramáticos, excitantes, dão a ilusão de vida. Todavia, o preço dessa vida é as pessoas ficarem externamente fracas e indefesas. As explicações ou interpretações também perturbam o cliente. Em vez de conduzir efetivamente as pessoas a seus sentimentos primários, elas tendem a mantê-los intoxicados de imagens que alimentam os sentimentos secundários. O luto, por exemplo, pode ser primário ou secundário. O luto primário nada mais é que a dor lancinante da separação. Se nos submetemos a essa dor, permitindo que ela execute seu trabalho, o luto finalmente encontra sua própria saciedade e nós ficamos livres para começar de novo. Muitas vezes, entretanto, as pessoas recusam a submissão ao luto, transformando, ao contrário, em sentimento secundário, autopiedade ou tentativa de atrair a piedade alheia. Esse luto secundário pode durar a vida inteira, inviabilizando uma separação limpa e terna e negando a evidência da perda. Trata-se de um mau substituto para o luto primário. A culpa primária conduz à ação saneadora. Se aceitamos a culpa, fazemos naturalmente o que é possível e necessário para corrigir os erros, endireitar a situação e viver com o que não pode ser mudado. A culpa secundária transforma a ação em preocupação. Não promove mudanças, na verdade, previne-as. As pessoas podem remoer um bom problema durante anos, como o cão rói seu osso, mas nada muda. Atormentam-se e atormentam os outros, sem nenhuma alteração produtiva. As pessoas que precisam evitar mudanças positivas por uma razão qualquer devem converter a culpa primária em culpa secundária. O desejo de vingança pode também ser primário ou secundário. A vingança primária possibilita a reconciliação, porque liberta tanto a vítima quanto o agressor. A vingança secundária preserva a agressão e o desequilíbrio sistêmico, impedindo que se chegue a uma solução. Exemplo disso são as lutas de clãs herdadas de gerações anteriores. Os vingadores se acham no dever de cobrar prejuízos que não sofreram, e seus atos se voltam quase sempre contra os que não fizeram nenhum mal. A cólera tem formas primárias e secundárias. A cólera primária purga um relacionamento e passa sem deixar cicatrizes. A cólera secundária contra alguém frequentemente se segue a um dano que lhes infligimos, e o ofendido tem boas razões para odiar-nos. Ficando encolerizados, rebatemos seu ódio. A cólera secundária, como a culpa secundária, é muitas vezes um pretexto para não agir.
Nos relacionamentos, a cólera costuma ser utilizada para não pedir o que se quer, como: você nunca percebeu que eu necessitava de alguma coisa. Outro exemplo é o homem que se julga merecedor de um aumento salarial, mas nunca pede. Em vez de procurar o patrão e negociar com ele, vai para casa encolorizado com a esposa e os filhos. Quando o sofrimento é primário, os clientes suportam o que tem que ser suportado, para em seguida juntar os pedaços de suas vidas e começar de novo. Quando o sofrimento é secundário, iniciam outra rodada de dores. Queixar-se de algo não passa, geralmente, de uma distorção secundária da aceitação da realidade. A diferença entre o que fortalece e o que enfraquece aplica-se também a várias outras áreas, como o conhecimento e a informação. Podemos perguntar-nos: esse conhecimento facilita uma solução ou a impede? Essa informação estimula a ação ou a embaraça? O que está acontecendo? Fortalece ou enfraquece as pessoas? Impulsiona ou anula a ação efetiva em prol de mudanças? Estou menos interessado em ajudar pessoas a pôr para fora seus sentimentos do que em promover mudanças construtivas. Extravasar sentimentos às vezes é bom, mas frequentemente obstrui a mudança. Recomendo, pois, aos terapeutas que evitem a todo custo lidar com sentimentos secundários e distraiam o cliente, talvez contando-lhe uma anedota oportuna ou fazendo-o concentrar-se em outra coisa. Minha intenção não é modificar as experiências dos clientes, e sim orientá-los rumo a seus sentimentos primários, que constituem um pré-requisito para a descoberta de soluções. A distinção entre os sentimentos que enfraquecem e os que fortalecem é nova para mim, mas fascinante. Uma coisa tão simples. Contudo, não saberia dizer se o choro me enfraquece ou liberta. A força pode residir na continência emocional. Sabe o que é continência? Moderação. Não exatamente. Você sabe o que é incontinência. Portanto, continência é não sujar as calças. Não é o mesmo que moderação. Tem qualidades de competência e energia. Você pode observar meu trabalho com sentimentos que enfraquecem e pode aprender a reconhecê-los. São sentimentos que, de certo modo, induzem as pessoas a fazer alguma coisa, como se elas não pudessem fazê-la por si mesmas. Servem de pretexto para não agir e para remoer problemas. Eis a razão pela qual, usualmente, você não consegue fazer um trabalho efetivo com um cliente que nutre sentimentos secundários. A terceira categoria engloba sentimentos tirados do sistema. Isso acontece quando a pessoa toma como ser um sentimento alheio. Achamos estranho alguém pensar que o seu sentimento não é seu, mas é de outrem. Todavia, por mais estranho que possa parecer, isso acontece muito nas constelações e geralmente é fácil de reconhecer. Depois que o reconhecemos, passamos a vê-lo em outras situações. Sempre que nutrimos um sentimento alheio, somos envolvidos por algo que não nos diz respeito. Por isso, nossas tentativas de modificar a situação costumam falhar. Estou muito interessado na ideia de emoções tiradas do sistema, pois tenho frequentemente essa experiência. Às vezes fico irritado, há algo de excessivo e impróprio nesse sentimento. Mais tarde, sinto-me bastante mal, como se não fosse eu a pessoa que ficou irritada. Sim, esse tipo de cólera e irritação costuma estar associado a uma exagerada necessidade sistêmica de justiça. O desejo de vingança, tentativa de fazer justiça a alguém do passado, é muitas vezes extraído do sistema. Esses sentimentos são, em geral, bem menos fortes quando as injustiças foram cometidas contra o vingador. É como se a identificação com alguém do nosso passado, de fato, avivasse os sentimentos, assim como os sonhos avivam determinadas emoções. São precisamente esses os sentimentos com que acho mais difícil lidar. Sem dúvida, para lidar com sentimentos dessa natureza,
É preciso passar por um processo de purificação ou iluminação interior. Temos de nos livrar da contaminação sistêmica, que na verdade não nos pertence. Muitas vezes sinto-me agredida pelas pessoas, sobretudo por meu marido. A agressão parece acontecer de repente e não consigo evitá-la. Durante anos tentei manter isso sob controle, mas ainda é muito fácil magoar-me. Seria essa uma emoção de empréstimo? Para nos certificarmos, teríamos de montar a constelação. Entretanto, a julgar pelo modo com que você descreve o fato, poderia ser. Talvez você tenha se identificado com alguém que realmente era agredido. Há ainda uma quarta categoria. Chamam-a de meta-sentimentos. Eles são de qualidade inteiramente diversa. Tratam-se de sensações ou sentimentos destituídos de emoções. São pura energia, concentrada. Coragem, humildade, aceitação do mundo como é, serenidade, remorso, sabedoria, satisfação profunda, constituem exemplos de meta-sentimentos. Há também meta-amor e meta-agressão. Um exemplo de meta-agressão seria o que um médico gentil experimenta ao fazer uma cirurgia, ou que um terapeuta ocasionalmente sente. A disciplina necessária para fazer intervenções respeitosas e estratégicas é meta-agressão. Intervenções estratégicas exigem autodisciplina absoluta da parte do terapeuta para atender realmente às necessidades e interesses do cliente. Do contrário, degeneram em manipulações abusivas e consomem enorme quantidade de energia. O remorso autêntico é meta-sentimento. Quando o remorso é autêntico, as pessoas concentram-se em si mesmas e sabem o que é conveniente para elas. O que fazem, então, é imediatamente possível, apropriado e eficaz. Quando as pessoas se sentem mal por estarem na iminência de fazer algo que não convém às suas almas, temos um meta-sentimento. Podemos chamá-lo de uma consciência de ordem superior. Às vezes, é a única coisa que nos detém quando o nosso grupo se envolveu num processo destrutivo. Sentir o que é conveniente para a alma também nos impede de desempenhar um papel herdado do sistema. O papel tem consequências, influencia o que fazemos e experimentamos, o que cremos e percebemos, mas não promove a plenitude de nossa individualidade. Por outro lado, uma vez desenvolvida a percepção da metaconsciência, surgem critérios para avaliar o que realmente nos convém. Então, as limitações impostas pela dinâmica sistêmica e pelos papéis desaparecem gradualmente. O coroamento de todos os meta-sentimentos é a sabedoria. Ela está associada à coragem, humildade e energia vital. Trata-se de um meta-sentimento que nos ajuda a distinguir o que realmente importa. Ter sabedoria não significa conhecer muito, mas antes, ser capaz de determinar o que é ou não apropriado nas circunstâncias imediatas. A sabedoria nos ensina o que nossa integridade pessoal requer de nós em cada situação. Está sempre relacionada à ação. Os atos de um homem sábio não decorrem de princípios, mas da percepção direta do que a situação exige. Por isso, o comportamento de um verdadeiro sábio, com tanta frequência, nos surpreende. Quando se manifestam, os meta-sentimentos são vivenciados como dons. Não se pode forçá-los. Eles vêm por conta própria, como bênçãos. São a recompensa da experiência da vida, frutos maduros. O meta-amor é a propriedade fundamental do quinhão da vida e podemos senti-lo em todas as áreas de nossa existência, sobretudo nos relacionamentos. O meta-amor, além do amor primário, dá aos relacionamentos força e segurança, sendo a fonte da verdadeira responsabilidade, confiança e fé. Seu microfone, Mari. Então, agora nós vamos dar uma parada, né? Nós tivemos no módulo
o texto da fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que é um texto muito bom de Bert, né, falando dos metassentimentos. Esse aqui ainda aprofunda muito mais, só que ele mudou o nome, né? Aqui ele fala de sentimentos sistêmicos, né? Sistêmicos. Então, o sistêmico é o que nós trabalhamos, né? Que mais lá na frente, né, Bert deu o nome de sentimentos adotados. Mas é o que ele descreve aqui. Então, a resistência, que achar soluções para nossos problemas é algo de amassador e desagradável. Quando lutamos por uma solução, imaginamos estar rompendo as normas familiares a que, então, obedecemos e sentimos-nos culpados. Solução e felicidade parecem perigosas porque acreditamos que nos vão tornar solitários, né? Mudança exige coragem para encarar a culpa. Então, Bert traz aqui a questão do pertencimento. Se eu encontro uma solução, eu vou me tornar solitário, porque dentro de nós tem a sensação que nós não vamos mais pertencer. E ser adulto é se tornar um pouco sozinho e poder carregar a culpa. Então, essa coisa, essa resistência como amor deslocado. E sugiro que vocês releiam. Tem aqui um conceito que eu acho que é novo para muitos de vocês, do que é a meta-agressão. Né? Essa intervenção que o terapeuta, né, como o Bert fazia, né, mais uma intervenção estratégica que exige autodisciplina absoluta da parte do terapeuta, né, e de um cirurgião, quando ele precisa, né, cortar uma pessoa. Então, eu acho interessantíssimo. E nós chegamos a discutir no sábado, né, que o luto poderia ser primário, secundário, e Bert vai dizendo, né, que o desejo de vingança, a cólera, também podem ser primários e secundários. Então, eu sugiro a vocês que deem uma lida novamente, vejam os pontos aqui que vocês podem querer ainda aprofundar um pouquinho para o nosso próximo encontro. Então, no próximo encontro, nós podemos tirar dúvidas sobre os sentimentos e vamos começar a leitura do próximo encontro com o sofrimento intencional e sofrimento por obra do destino. E já vão lendo o capítulo 7. Intervenções úteis. Acho que nós demos uma boa avançada, né, de uma maneira lida, sentida, porque esses 2 últimos capítulos são interessantes e fundamentais para a nossa postura como constelador e para compreender um pouco mais, né, a aprendermos a ler o campo que está na nossa frente, se desvelando na nossa frente. Então, gratidão a vocês, gratidão a esses jovens pela leitura, né, e aos outros pela participação. E dia 9 de janeiro, já no ano novo, estaremos aqui novamente, fechando. Grande abraço, boa noite.